Oi, queridos, vamos montar um cenário de Natal e bater um papo? Vamos! Olha a hora. Essa é a rotina de uma fotógrafa que tá prestes a lançar a sua 5ª temporada de Natal. E a gente tá aqui num teste de paciência absurdo, fazendo neve artificial para deixar ela o mais próximo do que seria uma neve vai continuar sendo artificial, mas enfim, mas é para ela ficar mais bonitinha. Então a gente vem, ó, pega essas buchinhas aqui, ó. Inclusive minha mão tá preta de tinta que eu tava fazendo um poste de luz para o nosso cenário também de Natal, né? Porque eu faço tudo aqui. E aí a gente tá usando essas buchinhas, ó. Dá pra ver, menina? A gente tá gravando. Dá pra ver? Ó? Pronto. Então, essas buchinhas aqui... Gente, ignora as minhas unhas porque é tinta. Essas buchinhas aqui, elas vão fazer esse efeito aqui de neve, tá vendo? Esse efeitozinho de neve. Não dá pra ver? Mais ou menos, né? Tá. Aqui, ó. Só pra vocês verem, ó. Vou botar aqui. A gente fez uma primeira película meio que branquinha, ó. Aí essa neve, ela fica toda soltinha aqui. Aí sem a neve e com a neve. Não, mas ficou feio agora assim. Mas enfim, tem uma neve aqui. Vai ficar... Assim, presencialmente, vai ficar... Tá bem mais bonito. Acho que é porque fica esse brilho de luz, né? Vamos desligar a luz, então? Sim. Só pra nós ver? Vamos, deixa eu mostrar pra vocês. Desligar a luz aqui. Desligou o pisco. Eita. Tcharam! Aí, ó, neve, isso aqui, meu filho, veio direto das Europa. Entendeu? Neve, 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 neve. Ele compensa a luz, né? Fica branco. Tá bem amarelinho aqui. Mas tá muito lindinho, gente, hein? Muito lindinho mesmo. E aí fica essa nevezinha, ó. E a gente vai colocar em todas as árvores, né? Essas daqui. Em todas. Nessa, Começou agora. nessa e essa daqui. A gente vai ficar por aqui pelo estúdio porque a gente precisa finalizar essa parte todinha, justamente porque amanhã a gente vai gravar os conteúdos de marketing que a gente vai estar utilizando. Vai vir uma modelo, a gente vai gravar com ela, e para ela ser meio que... Vai ser o anúncio que a gente vai fazer do lançamento da 5ª temporada de Natal, que é uma coisa que eu ensino para os meus alunos em relação a você fazer uma antecipação, né, das suas campanhas, que isso é muito importante, para você poder ter noção de como que está o interesse das pessoas que já seguem você no seu perfil profissional. Isso vai fazer com que você tenha noção se as pessoas elas vão querer comprar o que você está oferecendo. Tá? Como eu já venho numa rotina aí há um tempo fazendo esse tipo de campanha de Natal, antes de eu pensar no Natal, o pessoal já está me cobrando. E aí, Érica, vai ter Natal esse ano? Qual que vai ser o tema? Que roupa eu compro? Que sapato? Que cor? Então, todo mundo quer saber tudo, porque a gente sempre passa... manda para os nossos clientes várias ideias de como montar os looks para a família, enfim. E uma coisa muito importante em relação ao nosso trabalho é você ter uma rotina que funcione para todas as áreas da sua empresa. Todas elas, tá? Porque às vezes você está num período de campanha. E quando não tem campanha, o que você faz? O que você produz no seu estúdio que chama a atenção das pessoas para comprar o seu trabalho? O que você faz para que as pessoas tenham interesse no que você está ofertando ali fora de campanhas de períodos sazonais? Tudo isso a gente precisa ficar atento a uma coisa simples, que é canais de aquisição de clientes. Quando a gente não tem canais de aquisição de clientes na nossa empresa, a gente fica refém ou do tráfego, de um tráfego às vezes muito mal feito, que é aquela questão de você aperta o botão impulsionar ali do próprio Instagram e acha que isso já vai resolver o seu problema e não resolve. Ou a gente fica refém de indicação de outras pessoas ali sobre o nosso trabalho. É uma fonte de aquisição de clientes, sim, mas ela não é tão... assertiva. Não é que ela não seja assertiva, ela é assertiva. A questão é que ela distribui muito, muito pouco. Tá? Então, imagina só, uma pessoa ela vai indicar você para uns poucos amigos que ela tenha ou que estejam falando sobre fotografia naquele momento. Mas se ela estiver numa roda com vários amigos, ou em um lugar com vários amigos, e ninguém falar sobre algum tipo de coisa relacionada à fotografia, ela não vai indicar você. Tá? Já, por exemplo, o tráfego, não. O tráfego você coloca lá direcionado para as pessoas e você consegue configurar exatamente para quem você quer se comunicar.
Então tem essa vantagem. Só que não existe só isso. As pessoas se prendem a essa questão de eu vou produzir conteúdo, aí posta foto todo dia, que não funciona. Só foto no feed não funciona mais. Já funcionou em algum momento, eu acho que já funcionou. Mas hoje em dia, só postar umas fotos legais ali, bonitas no feed, não funciona. Principalmente se for só foto que você posta. Não é porque você é fotógrafo que você vai postar apenas fotografias, tá? A sua rotina mesmo de trabalho, o seu fluxo de trabalho que envolve a rotina, ela vai muito além de só você fotografar, editar, postar foto. Fotografa, edita e posta. É muito mais que isso. O negócio ele não funciona com essa rotina aí que é maçante e não produz resultados assim grandes, resultados que traz realmente uma mudança até na questão de vida mesmo, na qualidade de vida. Está nessa área de rotina mesmo, vamos falar sobre rotina dentro desses períodos sazonais, que eu acho que seria interessante a gente falar sobre isso e tentar eu falar um pouquinho de como funciona a minha no período das campanhas. Principalmente porque, nesse período, a gente está tão sobrecarregado e pensando em tantas coisas. Principalmente quem faz as coisas, tipo, nós. Porque a gente esquece alimentação, autocuidado, a gente esquece do sono, a gente esquece de coisas que são muito importantes e acaba meio que sendo um mês muito bom financeiramente, mas fisicamente você fica esgotado se você não tiver um controle e uma rotina de qualidade ali do seu trabalho. Eu não estou dizendo para você não pegar os seus clientes, não pegar trabalhos ali que vão aparecendo para você, mas é bom que você tenha um controle e esse controle ele seja estratégico, porque senão você vai entrar numa bolha ali de trabalho, e quando você termina a campanha, ou você ficou doente no meio da campanha, ou você termina a campanha precisando de médico, né? Porque tudo está meio que complicado, tudo está meio bagunçado na sua vida, na sua parte física mesmo. E tá? isso afeta até nos outros serviços em também. Tudo, por em exemplo, tudo. A entrega diminui muito. Porque se ela tá... A rotina dela tá bagunçada, querendo ou não, o atendimento ele fica de lado. Se a pessoa trabalha você já enche o saco logo se pegar um cliente numa veia boa. Então você já fica estressado ali porque acha que todo mundo é burro. Mas, na verdade, as pessoas não são burras. Elas só estão não sabendo o que você realmente está oferecendo. Porque, às vezes, a sua comunicação ela não está sendo clara para essa pessoa. E aí imagina só, você está super cansado, esgotado do trabalho, vem uma pessoa que fica ali fazendo umas perguntas que você pensa, cara, isso é óbvio, né? Já está lá na página, já está lá no post, já está lá no Instagram. Eu acabei de publicar e a pessoa está perguntando a mesma coisa. Fazer o quê? Paciência, Até porque ele está procurando um profissional para fazer o serviço que ele quer. Então, ele precisa perguntar algumas coisas. Ele está querendo resolver um problema. Exatamente. Tá? Querendo resolver um problema. E o problema, às vezes, não saber exatamente o que quer. Ele não sabe exatamente o que quer. Os clientes, na maioria das vezes, ele não sabe exatamente o que ele quer. Ele tem noção ali, vagamente, do que ele quer, mas ele não tem uma decisão muito clara. Então, na campanha, acontece muito os clientes sempre pedir a gente a paleta de cor. Né? A paleta de cor que vai combinar com o cenário. Então, a paleta de cor que vai combinar com o cenário natalino, geralmente são as mesmas de todos os anos. Ou você usa vermelho, ou você usa verde, ou você usa branco, ou você usa bege, que agora é o off, sei lá o que danado que é tudo a mesma coisa, branco, bege e off, dá tudo no mesmo, no final das contas, é um tom claro. Ou você usa, que mais? Azul, azul clarinho, né? Então, é uma paleta muito, assim, que não tem uma dinâmica muito grande. Então, assim, só não vende rosa para o Natal, porque... mas eu acho que caramba, ele é importante para poder guiar. Eles precisam de alguém para guiá-los. E eles precisam garantir que eles não ficar legal. Que eles não vão chegar no cenário que eles pagaram para você fotografar e a roupa dele não vai, depois que ele olhar a fotografia, ele vai dizer, poxa, poderia ter sido diferente, poderia ser melhor. A cor que eu fui não combinou, entendeu? Então, assim, essa é a importância de você guiar o cliente em relação aos processos que você fez, os processos que você montou para a campanha. Então, no caso, ainda voltando para essa questão de rotina, dentro da sua rotina, antes de realmente lançar a oferta da campanha ou de Natal ou alguma coisa dessa, você já tem que ter isso aí planejado. Porque é tanto que a gente sempre, as nossas campanhas de Natal, Dia das Mães, elas são planejadas um ano antes,
Planejadas que eu falo a gente sabe o que vai ser feito. Ou então, se a gente não tem certeza, a gente tem pelo menos umas 3 coisas pensando ali. Ou a gente faz essa, ou a gente faz essa, ou a gente faz essa. Então, a gente sabe exatamente o que a gente vai fazer de um ano para o outro. Às vezes, a gente pensa, não sei se essa vai dar certo, porque essa é um pouco mais complicada. Esse cenário mesmo que a gente montou esse ano, a gente não sabia, não tinha certeza se ele ia ser possível. Mas, dentro das opções que a gente viu, esse era o mais diferente de todas as outras que a gente já fez. Isso foi um dos motivos da gente fazer esse. Porque imagina só, um cliente que veio o ano passado e eu faço um cenário que é muito próximo do que eu fiz o ano passado, ele vai dizer, não, eu já tenho foto assim, eu vou para outra pessoa. Então, é interessante que você faça essa mescla aí. Isso é até uma dica boa. Ó. É interessante que você faça essa mescla entre cenários de um ano para outro, para que você tenha diferenças e um cliente que fez o ano passado, ele volte no ano seguinte, para você ter essa recorrência desse cliente fazendo todo ano com você. Porque aí você tem diferenças, cores diferentes, estilos diferentes, e ele vai ter fotografias diferentes. Ele não vai pegar nenhuma foto que ele fez de Natal com você. Eu tenho uma cliente que faz fotos com a gente de Natal há 22, 23, 24, 25, 4 anos seguidos. Ela só não fez o primeiro. Esse ano ela vai fazer, no caso. Vai fazer também. Então, assim, são 4 anos seguidos. Todos os natais que a gente fez, nenhum deles foram iguais. Nem em relação a cores, nem em relação ao estilo. Tá? O primeiro foi uma carreta de cenários aqui, a gente teve 3. A gente preferiu tirar esses 2 que eram excedentes e focar em um único cenário que tivesse um peso comercial, não só comercial, mas um peso afetivo também, afetivo, comercial, e que tivesse elementos e coisas que as pessoas pudessem ter uma imersão dentro da fotografia de Natal, que antigamente, né, de certa forma, foi uma tendência que a gente criou aqui na nossa cidade em relação a você fazer cenários imersivos, onde as pessoas elas podem vir e nada é falso em relação a fundos fotográficos que são falsos. A gente sempre monta tudo com elementos, as pessoas podem tocar, as crianças podem derrubar, eu aconselho que não, mas a gente sempre deixa firme para elas não derrubarem. Mas tudo isso aqui é palpável, então isso é interessante da gente ter esses cenários e todo ano a gente deixa ele maior, com mais coisas. Não é errado usar os fundos fotográficos, não é errado. É só um estilo que a gente resolveu fazer. E hoje, se eu fosse voltar para esse estilo, acho que a demanda seria muito menor. Então, porque a gente já criou uma tendência. Exatamente. Porque o primeiro cenário que a gente fez era bem pequenininho. Inclusive, a gente usou esse banco aqui. E apenas uma árvore, que era essa daqui, essa bem fininha aqui. Bem fininha. A gente só tinha essa árvore fininha e esse banco. E mesmo assim, a gente preferiu montar e não comprar fundo fotográfico. A gente montou tudo, mandou fazer aqueles cavalinhos, a gente fez tudo para não parecer falso. Entendeu? Embora seja, né? A árvore é fake, mas... Não, sim, mas assim, não de ser algo que as pessoas possam experienciar. Porque eu acho que, para mim, as coisas que eu faço, os cenários que eu faço, eles são sempre... Vamos mais para cá. As coisas que eu faço, eles são muito sobre a experiência mesmo, da pessoa poder tocar nas coisas, sentar, olhar... Sei lá, velho, eu gosto muito disso. Eu gosto muito de trazer essa ideia de que você está em um cenário que foi criado especificamente para você e para a sua família. E eu acho isso muito legal. E por isso que eu nunca quis usar fundos falsos. Como é que fala? É backdrops, né? Backdrops. Acho que sim. Esqueci agora o nome. Tem uns que são bem bonitos, assim. Que são 3D, né? A gente, temos alunos que usam os fundos, só que a gente sempre orienta que ela compre o fundo, porém ela coloque elementos para que fique mais atrativo na fotografia, para não ficar só aquele fundo chapado sem nada. A gente sempre indica. Se caso você não queira ou não tenha condições de montar um cenário só com objetos, compre o fundo, porém tem alguns elementos para poder acrescentar na... Porque assim, sinceramente, eu não gosto. Tem gente que usa e tal, por uma questão de custos mesmo, para reduzir os custos, para poder cobrar um valor mais barato, às vezes, para deixar mais acessível e tudo. Só que, às vezes, cara, as pessoas elas não querem algo que seja só acessível. Elas querem algo também que tenha um significado e que elas possam viver aquela experiência também, tá? A fotografia é muito legal, muito bonita, mas não vai sair da memória da pessoa que ela veio para um estúdio fotográfico que na cabeça dela só tem um monte de luz grande, os flashes e
uma pessoa com a câmera apontada para a cara delas. Não, elas vão entrar aqui e elas vão começar a olhar os detalhes. Elas vão olhar para cima, elas vão olhar para as cortinas, elas vão olhar para as árvores, elas vão olhar para os pinheiros, elas vão olhar para esses negocinhos aqui, elas vão tocar, elas vão apertar, vão se furar, porque tem uns negocinhos aqui. Então, tudo aqui, ele é criado pensando em como as pessoas elas vão reagir quando elas entrarem aqui e se depararem com tudo isso que a gente está criando. Que eu acho que, para mim, tem muito mais significado. Eu amo o Natal, sempre amei, sempre gostei, mas ele traz é algo muito pessoal meu, que é algo que eu digo assim, cara, eu quero isso para mim, e eu quero que as pessoas experimentem viver isso, que talvez elas não tivessem se eu não criasse isso que eu crio hoje. No caso, aqui na minha cidade, não teria, porque ninguém faz assim. Geralmente a galera faz mais, como a gente falou, com fundos, com cenários um pouco mais simples ali, só para ter as fotos mesmo. Eu não, eu gosto da experiência, de gerar experiência para os meus clientes. Eu acho isso muito importante. E basicamente a gente faz quase tudo. A gente faz... A gente só não monta a árvore, porque a gente ainda não parou para ver como é que faz uma árvore, mas a gente... Deus me dá, filho, eu tentei, né? Eu tentei, né? Ali, ó, a cacauzinha aqui. Tá derrubada. Foi essa árvore aqui, a gente tentou fazer, só que ela ficou meio torta. Mas a gente fez essa daqui, pequenininha, ó. Fez essa pequenininha. Essa é quase um bonsai. Fez essa bem pequenininha. Esse bonsai de Natal. Mas pra fazer umas árvores gigantes assim, não tem como. Deus me livre, não. Mas a maioria das coisas... É aquela coisa que eu falo. Tipo assim, se você tem dinheiro, você compra. Se você não tem tempo, né? Se você tem dinheiro, você compra. Se você tem tempo, você faz. Para mim, esse é um mantra que eu carrego na minha vida e que eu falo para todo mundo. Se você tem tempo, faça as coisas. Mas eu não sei fazer. Sim, eu também não sei fazer. Muitas coisas. Só que a gente desenvolve ao longo do tempo. Então, não adianta você sentar a sua bunda numa cadeira e ficar chorando porque você não tem dinheiro para comprar algo, se você poderia complementar ou substituir alguma coisa que você pode fazer, que você pode desenvolver. Então, assim, eu não sou decoradora, mas a gente dá nossos pulos, né? Dá nossos pulos e dá uns pulos bem bonitos, inclusive. Então, eu acho que é isso. Eu acho que é isso que as pessoas têm que fazer. E outra coisa também, falando sobre essa questão de montagem de cenário, tudo isso aqui é o resumo de 5 anos. São 5 anos aqui. 5 anos de investimentos feitos para Natal, tá? Porque a gente teve essa árvore, que foi a primeira. Eu não sei, na minha cabeça, cara, eu fico até hoje, sério mesmo. Depois a gente vai postar. Talvez a gente coloque uma foto aqui do primeiro Natal. Mostra aí que eu vou botar aqui do lado. Aqui? Pronto, aqui. Eu não sei como esta árvore ficou deste jeito. Na minha cabeça, eu não sei como. Eu não sei como eu consegui fazer. Era isso aqui e uns bichinhos desses que eu acho que foi feltro. Foi um negócio. Cara, eu não sei como. A gente fez umas meinhas de... Não me pergunte como. Aquela meinha era de quê? Feltro. A gente fez umas meinhas e pendurou assim. Aí a árvore do lado e um cavalinho aqui, que ele era vermelho. Aí a gente mandou pintar ele de que cor? Agora ele tá... Não, trocou a cabeça dele, que era muito feia. A cabeça dele parecia um cachorro. Mas as crianças, quando entraram, elas gostaram muito do cavalinho. Inclusive, olha outra foto aqui. Olha outra aqui. Pronto, então agora você já sabe, o cavalo, o cachorro. Enfim, isso é inícios, sabe? Então, adiantava eu dizer assim, não, eu não vou fazer porque eu não tenho dinheiro para começar. Não tenho condição de comprar isso aqui. Eu fui comprar, olha que engraçado. A gente foi comprar árvore em Caruaru, inclusive. A gente foi lá para comprar árvore. E aí a gente foi nas lojas, aí via aquelas árvores bem bonitas, né? Quando perguntava o preço, 1.200, 1.500, 2.300. E eu pensando, eu só tenho 100 conto aqui para comprar árvore, eu só tô com R$300. Eu tenho que achar a árvore, as bolinhas, os enfeites, o pisca-pisca, tudo com esse mesmo dinheiro. E a pessoa vem me apresentar uma árvore de R$1.300. Eu não tenho e nem era tão grande, era tipo assim, uma árvore assim. Essa aqui tá alta, né? Porém, do tronco. Era nesse tamanho assim, porém cheia já, decorada. Essa é de 1,5 metro. Aí o cara foi me vender. O cara foi me vender e disse assim, oxe, essa daqui é de 1,80 m, é uma bichona, grandona. Eu disse, povo, essa que eu quero levar. Peguei a árvore, quando a gente montou, que abriu a árvore, tava só esse cambão aqui. Magrinha, meu Deus, que nem seu Madruga. Só o cambãozinho. E aí a gente foi abrindo e disse assim, meu Deus,
Perdi R$200. Na verdade, foi 180, eu acho que foi na época. Perdi meu dinheiro, e agora? Como é que eu vou fazer? Aí um amigo nosso foi e disse assim, eu não estava conseguindo montar a árvore, porque não tinha o que botar. Eu botava a bola, a árvore caía, porque era muito leve. É muito leve. E aí eu fui... Esse meu amigo foi lá no estúdio, que era um home studio ainda, era numa kitnet, na verdade, 10 metros quadrados. E aí ele foi lá e começou a tirar as coisas e abrir o negócio e fazer um laço gigante, e botava e encaixava. Aí ficou essa beleza todinha que vocês já viram. A gente conseguiu fazer o Natal, aproveitou isso aqui. Esse banco, pronto. Aí, vamos falar da história desse banco maravilhoso? Por isso que eu falo a importância de você não se manter em movimento, independentemente... Inclusive está sujo aqui. Independentemente de quanto você tem na sua conta. Este banco... Faz um abraço banco para me fazer a abraço. Este banco... Deixa eu contar a história. Esse banco, eu estava passando na pista e que eu estava vindo... Para onde que eu estava indo? Eu não lembro. Não, eu estava saindo de uma casa de construção. Na verdade, eu estava indo para essa casa de construção e eu vi um negócio lá meio estranho que eu achei interessante. Quando eu estava voltando para casa... Eu vi de novo. Aí eu vi com clareza que tinha um banco de madeira encostado numa borracharia, que parecia que era uma barbearia, e ao mesmo tempo tinha um monte de coisa em cima. Tava uma bagunça. Cara, eu parei, eu voltei, dei a volta na moto assim, ó. E parei na frente do cara da barbearia do senhor e disse, olha, o senhor não quer me vender esse banco, não? Aí ele fez, vendo. Eu disse, tá certo. Quanto é esse banco? Ele falou, R$150. Eu disse, moça, não tem, tem 100. Tem R$100. Se eu quero R$100, não, 150, sei o que, ele é de madeira maciça, eu sei. Mas é porque eu não tenho. Eu não tenho, ó, eu vou ter que dar R$100 ao senhor e chamar um burro para levar esse banco. Isso ainda tinha esse negócio do burro. Enfim, fui. O cara fechou comigo, eu disse a ele que eu tinha um estúdio de fotografia e tal, eu tava montando o meu cenário. E eu tinha gostado muito desse banco e que eu iria usar ele para montar os cenários e fotografar com as pessoas. Ele aceitou, né? Acho que também para me ajudar, com certeza. Aceitou os R$100. R$100 para ele deve ter gastado lá em alguma coisa dele, e eu fui fazer o cenário de Natal. Super feliz. Cheguei na kitnet, o banco não entrava. O banco não entrava na porta. Tivemos que desmontar o banco. Nesse meio tempo, o bichinho acabou quebrando aqui, ó. Passei uma cola. Aqui, ó. O rachado que tem. Dá pra ver. Que eu batendo aqui, acabou quebrando essa partezinha dele. Eu só quis passar uma cola super bond, disse que bond cola tudo, né? Então, passei a cola aqui e o banco entrou depois. Aí eu terminei de montar o banco já dentro do estúdio mesmo. E é isso, ele tá velhinho, assim, envelhecido. Eu adoro ele nesse aspecto, assim, mas eu acho que a gente precisa dar uma retoquinha, né, nisso aqui. Ou passar uma tintinha pra ficar meio um branco bem envelhecido. Branco assim. Não, ele vai ficar dessa cor. Porque senão vai ficar tudo muito branco. Tá, mas aí a gente vai lixar isso aqui? Vai deixar desse jeito mesmo? Deixa desse jeito mesmo. A gente limpa ele, né? Dá uma geral. Porque a gente tava passando spray de neve nas árvores e acabou sapicando ali. Mas ele, nesse tom, tá perfeito. Porque ele... Perfeito, né? Combina com os troncos, as coisas, né? Exatamente, porque no chão a gente vai botar casca. Aquelas cascas que eu não sei de que a gente precisa cuidar na vida. Falando. E aí eu fui, comprei o banco, levei e aconteceu tudo isso. E foi assim que começou essa loucura que é o Natal e essa rotina maluca que a gente vem há 5 anos. Quando a gente começou a fazer o Natal, não tinha muitas pessoas aqui na cidade fazendo não, né? Tu lembra? Não, sempre houveram pessoas fazendo cenário de Natal, porém é aquele cenário mais simples, geralmente com crianças, né? Porque, na verdade, o que acontece? Eu não trabalho com a fotografia infantil. A única fotografia que eu faço é aquela de 1 ano, e a partir de 1 ano eu vou fotografando uma criança ali, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, mas é a partir de 1 ano. Eu não trabalho com newborn, nada de acompanhamento, essas coisas não. Então, os cenários que eu faço, aliás, eles sempre são pensados para a família. Por isso que ele não é infantilizado. Os meus cenários eles não são infantis. Eles são pensados para a família. Então, vai ter crianças, vai ter adultos, vai ter pessoas mais velhas, vai ter adolescentes, vai ter de todo tamanho e de toda a idade. Eu penso sempre em criar cenários que eles são meio que atemporais e servem para todo mundo. E aí, não tinha pessoas fazendo esse tipo de cenário. Na época, entendeu? Eu não lembro. Se fazia, era tipo assim, uma pessoa que fazia acompanhamento de crianças, montava lá um fundo lá falso, fotográfico, de Natal, e
a pessoa ia lá para fotografar e fotografava junto com a criança. Mas montar Mas para assim, montar mesmo assim... Não, mas cenário, isso aqui, ninguém. Não pisca-pisca, né? Deixa eu ver em qual árvore. Acho que nessa daí, né, que tá pronta. Vamos botar nessa. Vamos botar no... Botar um pisca-pisca verde aí pra mudar. Porque tem que hablar e trabalhar. Porque eu esqueço. Porque senão a gente vai dormir senão hoje. Senão a gente não termina e o Natal acontece. Amanhã tem gravação de campanha. Então... amanhã a gente vai gravar a campanha, vídeos e fotos pra poder divulgar a campanha. Esse pisca-pisca é maravilhoso, inclusive, galera. Ó, ele se conecta a outros. Então a gente vai colocar... Esse vai ficar conectado aqui e essas 3 árvores vão ficar, cada uma com pisca-pisca, os 3 conectados numa única tomada. No caso você vai conectar os três e vai ligar só uma tomada isso. aqui, né? Esse daqui vai ficar aqui para baixo, então eu já vou começar por baixo. Então, pegando o gancho sobre essa questão de rotina mesmo, se você não tem uma rotina clara do seu fluxo de trabalho, principalmente, você não consegue criar esse monte de coisa durante o ano inteiro. Aí você pensa, o ano tem 12 meses, são 365 dias. Claro que dá. Será que dá mesmo? Será que você tem condição, principalmente se você for sozinho, de criar um monte de coisas para poder estar vendendo ali com constância e mantendo o seu financeiro ali equilibrado? Tá? E não só isso, porque rotina, se a sua vida financeira está uma bagunça, inclusive, é difícil você manter uma rotina ali de super criativo, super produtivo, quando você está se lascando para tentar pelo menos bater a meta do seu mês. Então, tem uma organização de rotina para você poder construir coisas. Tem meses e dias que você vai estar super criativo, tem meses que você vai estar triste, que você não vai querer fazer nada. Então, essa organização de rotina é para que você não falhe quando você não estiver bem. Porque a gente não precisa estar bem o tempo todo. A gente só precisa entender que o nosso negócio ele tem que funcionar independentemente de como a nossa cabeça e os nossos sentimentos eles estão naquele momento. Porque isso também vai passar. Momentos ruins passam, momentos bons também passam. Então, a gente tem que estar preparado para os dois. A gente não sabe qual que vai chegar. Qual que vai ser aquilo ali, o que vai acontecer naquele mês, e é por isso que a gente tem que ter essa organização. E o financeiro é uma das principais coisas que paralisa qualquer pessoa. Se o seu financeiro está quebrado, se o seu financeiro está complicado, se você não está conseguindo vender, se você está tendo problemas financeiros ali dentro da sua casa, nas suas finanças pessoais, fica difícil de você se manter ali, super otimista, se está tudo dando errado quando você olha para trás. Entendeu? É muito difícil. Mas não tem o que fazer. Continuar fazendo as coisas e continuar tentando melhorar cada vez mais. E quando melhorar, a gente não para. A gente continua fazendo mais, investindo mais o nosso tempo, o nosso conhecimento, a nossa vida e tudo que a gente quer fazer, porque a gente sabe onde a gente quer chegar, que é o principal. Uma rotina é construída a partir daquilo que você quer ser e daquilo que você quer alcançar. Se você não tem nenhuma meta para alcançar ali, fica difícil você construir uma rotina que te leva para aquele lugar. Então, descobrir isso é muito importante. Então, depois disso tudo que eu falei, dessa reflexão, né, toda filosófica... Dessas reflexões profundas e fotográficas, eu te vejo no próximo episódio. Então, volte aqui e continue nos assistindo, porque tem muita coisa para rolar aqui, hein? A gente vai começar a conversar mais com vocês. Beleza? Tchau, queridos!